Show! Vamos para mais um comentário de prova aí no canal, né? Professor Barretinho, comentário aí de prova, muito importante, né? Às vezes a gente faz uma prova aí, não tem uma questão comentada, né? Tem site que tem que pagar para ver o comentário e a gente tá aí para ajudar vocês, beleza? Tamo junto! IFRJ 2016. Vamos à leitura do texto? Deixa eu diminuir minha cara aqui para poder ajudar. Tamo junto. Show. Opa, aqui não. Aqui, isso aí. Cultura, a diversidade e a desigualdade. Mesmo admitindo a existência de diversos estudos de dimensões antropológicas sobre o conceito de cultura, podemos considerá-la, grosso modo, da seguinte forma: cultura diz respeito ao conjunto de hábitos, comportamentos, valores morais, crenças e símbolos, dentre outros aspectos mais gerais, como forma de organização social, política e econômica, que caracteriza uma sociedade. Além disso, os processos históricos são, em grande parte, responsáveis pelas diferenças culturais, embora não sejam o único fator a se considerar. Isso nos permite afirmar que não existem culturas superiores ou inferiores, mas sim diferentes, com processos históricos também diversos, os quais proporcionam uma organização social com determinada peculiaridade. Dessa forma, podemos pensar na seguinte questão: o que caracteriza a cultura brasileira? Certamente, ela possui umas peculiaridades quando comparada ao restante do mundo, principalmente quando debruçando sobre o pauso marcado pela miscigenação racial entre índios, europeus e africanos. A cultura brasileira, em sua essência, seria composta de uma diversidade cultural fruto dessa aproximação que se desenvolveu desde os tempos da colonização, ao qual, como sabemos, não foi necessariamente um processo amistoso entre colonizadores e colonizados, entre brancos e índios, entre brancos e negros. Se é verdade que portugueses, indígenas e africanos tiveram sua pergunta de contato, também é fato que essa aproximação foi marcada pela exploração e pela violência imposta aos índios e negros pelos europeus colonizadores, os quais, ao seu modo, tentaram impor seus valores, sua religião e seus interesses. Porém, ao retomarmos a ideia de cultura, adotamos o início do texto, podemos afirmar que, apesar desse contato hostil num primeiro momento entre as etnias, o processo de miscigenação contribuiu para a diversidade da cultura brasileira no que diz respeito ao costume, prática, valores, entre outros aspectos, que poderiam compor alguns dos atores chamados de caráter nacional. Ainda hoje há quem possa acreditar que nessa miscigenação étnica tenha promovido a democracia racial ao longo dos séculos, com maior liberdade e respeito à autonomia entre pessoas de origem, etnias e cores diferentes. Contudo, essa visão pode esconder algumas armadilhas. Nas ciências sociais brasileiras são poucos autores que já apontam a questão da falsidade dessa democracia racial, apontado para a existência de um racismo velado. Implícito! Desculpa, gente, estou com coriza. Muitas vezes, nas relações sociais. Dessa forma, o discurso da diversidade em todos os aspectos com relação à cultura, do convívio harmônico e da tolerância entre brancos e negros, pobres e ricos, acaba em cobrir e sufocar a realidade das desigualdades, tanto do ponto de vista racial como da classe social. Ainda hoje, mesmo com leis claras contra atos racistas, é possível afirmar a existência de preconceito de raça na sociedade brasileira no transporte coletivo, na escola, até no ambiente de trabalho. Isso não significa que vivamos uma sociedade racista e preconceituosa em sua essência, mas sim carregada muito no processo de juízo de valor nos tempos do Brasil colonial, de forte preconceito e discriminação. Além disso, a diversidade cultural não apegou preconceitos raciais, também diminuiu a outro muito presente, dada a situação econômica e social do indivíduo. É preciso considerar que a escravidão trouxe consequências gravíssimas na ordem econômica para a formação da sociedade brasileira, uma vez que negros, pobre marginalizados, sua maioria até hoje, não possuem a mesma oportunidade, criando-se assim enorme distância para a estratificação social, como sugere o antropólogo Darcy Ribeiro. Mais preconceito de raça, de cor, os brasileiros têm forte preconceito de classe social. Dessa forma, o Brasil da diversidade ao mesmo tempo faz da desigualdade. Por isso, tudo é importante. Ao iniciarmos a leitura sobre a cultura brasileira, possamos ter um senso crítico mais aguçado, tentando compreender o processo histórico da formação social do Brasil e dos desdobramentos presentes além das versões oficiais da história. Eita! Leitura!
Questão 1, questão de texto. Questão 1 é questão de texto. Ao falar sobre o contato entre portugueses e indígenas, é correto afirmar, está onde? Segundo parágrafo. Então, aqui, ó, segundo parágrafo, opa, é esse aqui. Dou um pause aqui no vídeo, leio ele, despauso e vou para a questão de novo. Vamos lá. Cadê? Tá aqui. Meu lápis. Houve contato amistoso? O texto não fala disso. Apesar de estarem em mesmo território, em diferentes grupos étnicos não tinham contato? Diferentes grupos étnicos não tinham contato? Nada a ver. Ocorreu um contato muito pequeno entre esses grupos étnicos, o que impediu a diversidade cultural. Impediu a diversidade cultural? Nada a ver. E sim, letra D. Beleza. Questão de pronome. A palavra esta, presente no texto, preste atenção, não? Isso não significa que vivamos uma sociedade racista e preconceituosa, em sua essência, mas sim esta que está, mas sim que esta carrega. Quem carrega? A sociedade. A sociedade carrega. Tem sociedade na resposta? Tem. Letra A. Beleza? Questão de conjunção. O conectivo contudo, ele é o quê? Conjunção adversativa. Contudo, essa visão esconder algumas armadilhas. Se você for lá no texto, vai dar ideia adversativa. Qual a única conjunção nas respostas que dá ideia adversativa? Letra B. Vamos lá. Com base na leitura do terceiro parágrafo, pode-se afirmar que a sociedade brasileira é uma questão de texto. Letra A. Racista em sua essência, desse modo não há convívio entre as diferentes etnias e classes? Não. Diversidade e democracia havendo assim respeito a diferenças sociais e raciais? Não. E sim, letra C. Beleza? Questão 5. No título, Cultura Brasileira, olha só, gente, ó, da diversidade à desigualdade. Da diversidade à desigualdade. Da diversidade, nós temos o quê? Letra A. Do termo da é a cria em relação entre a diversidade e a desigualdade, em que se pode dizer que a diversidade é o ponto de partida e a desigualdade é o ponto de chegada. Da diversidade à desigualdade. Letra A. Beleza? Beleza. Continuando aqui. Olha a leitura do texto. Para onde vocês acham que a humanidade está indo? Para frente, é claro, né? Claro. A frente é para lá. Aí viu os dois brigando ali. Aí ainda tem conversas deles, né? Deles dois. Tá aqui, ó. Lá não é frente. A tua frente não é a minha frente. Mas essa é a minha frente. Não. Estou começando a entender o que é humanidade ir para frente. Tu vê que só tem conversa da garota só no primeiro quadrinho. Beleza? Fica atento a isso aí. Questão 6. Termos conotativos. Professor, eu não sei o que é termo conotativo, né? Vou mudar a cor aqui para ajudar. Então, o termo conotativo é aquele termo que ele é figurado. Ele não é real. Não é real. Ele não é real, ele é figurado. Então, a partir dos termos conotativos do texto, vamos botar no texto aqui novamente.
Dá uma pausa aqui. Volta para a questão. Letra A. Ilustra a noção de frente não depende da referência espacial e temporal de cada um? Não. Nada a ver. Letra B. Apresenta uma sociedade que diverge por fatores pequenos e que, por isso, não evolui. Resposta, letra B. Questão 7, questão de pronome. Isso aqui é legal. Aqui tem uns bizuzinhos que eu vou passar para vocês. Vamos lá. Em relação ao texto 2, na seguinte fala dos personagens, a tua frente não é a minha frente, a sequência em negrito mostra concordância do pronome minha. Minha está concordando com o substantivo frente, beleza? Beleza. Então vamos lá. Refere-se à primeira pessoa do singular quanto ao gênero, tá certo? Com o personagem feminina do texto. Vamos ver? A minha frente tá aqui, ó. E é a fala de um desses dois caboclos aqui, ó. E não é a fala da menina. Então, se não é a fala da menina, eu não posso marcar isso aqui. Tá errado. Vocês podem perceber que tanto na letra B quanto na letra D tem a função substantiva. Função substantiva é quando o pronome substitui um substantivo. Na frase minha frente, o pronome ele está do lado do substantivo. Se ele está do lado do substantivo, ele exerce função adjetiva e não substantiva. Beleza? Então, letra C. Letra C é a resposta. Continuando aqui, vamos lá. Texto 3. Gostou, Susanita? Foi a minha mãe que me deu. Ah, um negrinho. E por que você vai me dizer que você tem preconceito racial? Eu? Claro que não. Afinal, nós somos todos iguais. Como é que vou ter preconceito racial? Aonde você vai? Lavar o dedo. Né? Temos a questão de preconceito aí, que a gente não pode fazer, né, gente? Cor, raça, gênero. Nada a gente pode ter preconceito aí. Vamos respeitar os coleguinhas. Vamos lá, questão de estrutura da palavra. Beleza? Show de bola? Show de bola! Vamos lá. No trecho, nós somos todos iguais, do texto tal, pode-se afirmar que o vocábulo igualdade, igual, radical, dade, sufixo. Aqui nós temos uma derivação sufixal. Vamos analisar? O afixo dade, junto-se a palavra igual, é um adjetivo. Por derivação prefixal, está errado. A palavra, letra B, a palavra igualdade é formada por composição? Não, por derivação. Então, está errado aqui. Letra C, a palavra igualdade forma-se por sufixação, tá certo. Que é um substantivo igual? Não. Igualdade, né? Nós temos um adjetivo. E letra D, o afixo dade junta-se a palavra igual para formar um adjetivo por derivação sufixal que forma a palavra igualdade, que é um substantivo. Beleza? Agora sim.
Agora a resposta está correta. Show de boleba? Show de boleba. Vamos lá. Próxima questão. Questão de texto. A postura de Susanita revela que... Ah, professor, não lembro mais do texto. Aqui, dá um pause, leia, despausa, responda. A postura de Susanita. Letra A. Muitas vezes ocorre um racismo velado e não declarado abertamente. Isso aí. Tanto que o garoto foi lavar o quê? O dedo, a mão. Racista. Errado. E a última questão, olha o texto. O arco-íris, olha o arco-íris, tapa a mão do arco-íris. Em relação à tirinha, podemos afirmar que... Letra A. É uma linguagem não verbal em que o arco-íris pode ser entendido denotativamente? Não. Denotativa não. Conotativamente. Então, o erro daqui está aqui. Letra B. É uma linguagem verbal. Vamos ver? Tem escrito aqui de texto A, B, C, D? Não. Então, o erro aqui está aqui. Linguagem verbal, corta duas. Sobrou letra D, que é o gabarito não verbal, em que o arco-íris pode ser entendido conotativamente, né, no sentido figurado, como eu falei lá atrás, para metaforizar e diversificar a orientação sexual das pessoas. Isso aí é a resposta. Mais um tipo de preconceito. Vamos respeitar os coleguinhas. Beleza? Então, gente, espero ter ajudado vocês aí. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe o vídeo, ajude o professor Barretinho.